Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos finalizando aí o mês de abril, entrando no mês de maio, mês da família. Estaremos pregando uma série de mensagens sobre a família todo mês de maio. Se puder nos acompanhar, creio que talvez venha abençoar também sua vida. E hoje queremos falar sobre um assunto: por que o salvo não pode perder a sua salvação? Porque é Deus quem guarda. Se é Deus quem guarda, como é que pode retirar das mãos de Deus, que está lá em João 10? Como é que pode retirar da proteção de Deus, se é Deus que nos guarda? Nós vamos ler um verso em Judas, versículo de número 24, não tem capítulo, é só o verso. Nós vamos ler Judas, verso 24. Veja só o que diz a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível, com alegria perante a sua glória. É Deus que tem esse poder para guardar. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, Ele é o Criador. Se Ele nos guarda, quem pode nos atingir? É o que Paulo escreveu em aos Romanos, que nós vamos tratar amanhã. Capítulo 8, verso 33 até o 39, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Amanhã veremos isso. Quem nos separará do amor do Criador? Então não há nada que possa nos separar. Ele nos guarda. Então, se Ele nos guarda, nós não temos como perder a nossa salvação. Vamos ler mais um verso, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Aí pertinho, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 5, diz assim, ó: que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Aqui é aquela salvação progressiva que nós tratamos aí ensinando, a santificação, prestes a se revelar no último tempo. Estais guardados na virtude de Deus. É Deus quem me guarda, é Deus que guarda um salvo. Como ele pode perder a sua salvação? Se fosse guardado pelo humano, aí sim, mas é por Deus, é impossível. Salmo capítulo 27, do verso 1 ao verso 3, olha o que o salmista escreve. Salmo 27, do verso 1 ao verso de número 3. Esses primeiros salmos, grande maioria aqui são salmos de Davi, escritos pelo rei Davi. Ele diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. O salmista Davi diz: a quem temerei? É Deus quem me guarda. É o Criador que é o nosso Pai, o nosso protetor. Se você está numa situação difícil, chama pelo Pai, clama pelo Pai. Você tem onde buscar o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como que eu poderia perder a salvação se ela está guardada com o Senhor? É Ele o meu guardião, é Ele que me protege. Então estou bem protegido, estou bem guardado, estou nas mãos do Criador. Que você também esteja nas mãos do Criador, que você possa compreender o que é a salvação, o que é a vida eterna, e ter essa certeza, esta convicção, esta alegria. João capítulo 10, ele menciona, texto que nós já vimos, ele menciona a porta, e aqui no versículo 28, verso 29, João capítulo 10, verso 28, verso 29, ele diz assim, ó: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, olha, nunca hão de perecer, eu dei a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Presta atenção comigo. Se um salvo pode perder a salvação, tem que ter alguém superior a Deus, ou alguma coisa maior do que Deus. E não existe, porque para um salvo perder a salvação, tinha que arrebatar das mãos de Deus, e não tem ninguém, não tem nada maior do que Deus.
Deus é o Criador, o soberano. Então é impossível. Ele deixa bem claro nesse verso: meu Pai que me deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Se o salvo perdesse a salvação, Deus teria que deixar de ser Deus. Ele falhou com a sua promessa. Ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Jesus teria que deixar de ser Jesus, porque ele falhou com a sua promessa. Só para tentar ilustrar, o que é a mão de Deus? Imagina você dentro das mãos do Criador. Quem pode abrir a mão do Criador para te tirar lá de dentro? O pecado pode tirar dali? Não. O pecado não te tira dali, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. O pecado que te condenava ao inferno já não tem mais poder sobre a sua vida. Você está ali dentro. Ah, tem alguém maior do que Deus que pode abrir a mão de Deus e tirar? Não existe. Não tem. Então o salvo jamais pode perder a sua salvação. Repito, um salvo não é um membro de igreja, não é um batizado, é um salvo. As igrejas estão cheias de crentes de nome, como nós vimos aos Hebreus. Aqueles crentes da parábola da semente. Eles creem, mas veio o tempo e tirou a alegria, não são salvos. Só a última semente que mostra um salvo, só na última. Aqueles crentes daquela parábola, as igrejas estão cheias. Então, um salvo, jamais ele perde a sua salvação. Aquele que se fez de salvo, ele nunca teve salvação. Ele foi um crente camuflado, crente camaleão. Ele mudava de cor devido ao tom onde ele estava. E o crente verdadeiro não. Ele só tem uma posição, que é a posição de Jesus Cristo, é a posição bíblica. Ele não muda por nada. Ele morre, mas ele se mantém fiel ao seu Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, ó Deus, a entender e compreender mais sobre esse assunto tão importante. Salve estas vidas que ouvem estas mensagens, Deus, para louvor e glória do teu nome. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.